Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Comentários Idiotas contra o Veganismo. No vídeo de hoje teremos a contribuição do canal ClickTime em seu vídeo A Idiotização Farsa Vegana. Confira abaixo nas descrições o link para o vídeo. Então vamos ao super comentário idiota de hoje. Algumas ideias, alguns movimentos de minoria, alguns grupos, eles vão diretamente contra a ordem pré-estabelecida, vão direto contra a realidade e eles vão direto àquilo que foi estabelecido como moral e o que fez a sociedade crescer e tomar o rumo que tomou. Tá? Aí, quem tem interesse nesses grupos, as ideologias e os movimentos que têm como principal objetivo colocar abaixo as colunas que sustentam a civilização ocidental. Então o que eles fazem? Eles vão pegar esses grupos e essas ideias ou esses movimentos, vão potencializá-los com a ideologia marxista, e como hoje em dia o marxismo cultural tem um grande domínio sobre a propaganda, vão fazer a propaganda desse movimento e vão fazer o de sempre. Vão alegar algo de bom com o intuito da destruição de outra coisa. E é assim que eles fazem com alguns movimentos, e é o que eles fizeram com o movimento vegetariano e essa sociedade e ideologia vegana. De fato, na história, muitos grupos surgiram e colocaram abaixo ordens pré-estabelecidas. Estes grupos abalaram a base daquilo que a sociedade tinha como moral e justo. Por exemplo, a Revolução Francesa com o Iluminismo, que no século XVIII abalou a ordem pré-estabelecida dos costumes medievais, colocando abaixo todo o poder que tinha a religião e o Estado monárquico. Outro exemplo conhecido é o movimento abolicionista contra a escravidão humana. Toda a sociedade dependia da mão de obra dos negros sequestrados na África. Ir contra estes costumes era algo que abalava a própria sobrevivência econômica e foi motivo, inclusive, de guerra, como a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. No entanto, hoje em dia ninguém acharia que aqueles malucos abolicionistas estavam errados, não é? Se você quer saber qual seria a sua posição diante de um movimento libertário como a abolição da escravidão, não tente se imaginar nele agora que tudo já passou. Imagine como é seu comportamento hoje com relação aos animais, e você terá então uma ideia de qual seria a sua posição naquele tempo onde os escravos eram considerados semoventes. O mesmo, recentemente, aconteceu com a luta feminista. As mulheres sequer votavam, precisavam lutar para conseguir seus direitos. Recentemente, o movimento contra a homofobia traça o mesmo caminho em busca de um reconhecimento de seus direitos. Estes também abalam a ordem moral estabelecida principalmente por influência religiosa. Movimentos como estes são comuns na história, e a existência por si só não pode ser considerada algo ruim ou bom apenas por serem diferentes contra a ordem pré-estabelecida. Se não houvessem tais movimentos para abalarem esta ordem, talvez ainda estaríamos acreditando que a Terra é o centro do universo, como dizia a Igreja na época medieval. O pensamento de que questionar a ordem pré-estabelecida é uma ameaça comunista não passa de um pensamento, no mínimo, retrógrado. Vamos agora ao segundo comentário super idiota. Esse senhor aqui se chama Donald Watson e ele é o fundador da sociedade vegana. Aí algumas pessoas falam que por trás da ideologia vegetariana e da filosofia vegana existe uma filosofia bela, uma ideia maravilhosa. Esse senhor, na sua adolescência, ele vivia numa fazenda. E aí, ele vendo os porquinhos sendo mortos, ele se comoveu de tal forma e juntou com alguns outros idiotas, então fundaram a Associação Vegana. Então a filosofia tão bela, a filosofia tão complexa, a filosofia tão maravilhosa que as pessoas falam que existe por trás do movimento vegano, não passa de um sentimentalismo, não aceita a realidade como ela é. O mundo ele não é belo. O mundo, nesse mundo que nós vivemos, ele existe a morte, sim. Ele existe a coisas que não são agradáveis, mas vocês precisam entender que os animais eles existem na mesma realidade, porém os animais eles foram colocados sobre o nosso jugo e para nos auxiliar e para nos servir. Hipócrates, Sêneca, Ovídio, Plutarco, Porfírio são alguns dos grandes filósofos que deixaram contribuições acerca da causa animal.
Em 1776, Humphrey Primate escreveu o livro Dissertação sobre o dever de compaixão e o pecado da crueldade contra os animais brutos, onde criticava a ética baseada na aparência. Andrei Lindsay, Richard Ryder, Peter Singer, Tom Regan e Gary Francione são outros grandes pensadores que ajudaram a construir a base para a atual filosofia vegana. A maior contribuição do Sr. Donald Watson, que você cita no vídeo, foi inventar a palavra vegano, que deriva da palavra vegetariano. Assim o fez para diferenciar aqueles que tinham atitude de respeito aos animais somente no prato, enquanto desconsideravam o uso deles para vestuário, entretenimentos e outros fins. Quem quiser entender qualquer movimento que prega o respeito aos animais precisa, no mínimo, conhecer a obra de Peter Singer, Tom Regan e Gary Francione, para então ter uma base teórica mínima para contra-argumentar os seus defensores. Lançar críticas achando-se perito em qualquer assunto simplesmente por fazer buscas no Google estará disseminando preconceitos ao invés de fomentar uma discussão profícua. Já o fato de haver violência no mundo não deveria ser, isto por si só, justificativa para que todos causássemos ainda mais violência. Coisas desagradáveis ocorrem a cada minuto. Porém, temos o dever moral de evitá-las sempre que possível e praticável. Por exemplo, evitando a morte de 70 bilhões de criaturas terrestres usadas para saciar o paladar. Por fim, com qual autoridade alguém poderia dizer que todos os seres deste planeta nasceram para nos servir? Esta é a raiz do preconceito chamada de especismo, onde humanos elegem sua própria espécie como a mais importante, baseando-se em um critério aleatório e conveniente. Porque a partir do momento que você poda e limita as empresas em prol de uma causa justa, que é a não matança dos animais e, obviamente, o não consumo de carne vermelha. Então, assim, você vai travar as empresas da possibilidade da extração da matéria-prima, porque, assim, algumas coisas não serão mais possíveis você extrair, e quando você conseguir fazer isso, você não vai conseguir na mesma qualidade e na mesma proporção. Então, você automaticamente vai travando, você vai limitando as empresas e, obviamente, o capitalismo. Então, é uma força que você ajuda, com vários outros movimentos, a corroer o capitalismo e a destruir ao mesmo tempo as bases que sustentam a civilização ocidental, logicamente o capitalismo, também a ética judaica cristã. Dentro de qualquer movimento existem diversas correntes de pensamento. Com o veganismo não seria diferente. Existem veganos que são a favor do aborto, outros são contra, alguns são a favor do socialismo, outros são contra. O veganismo nada mais é do que uma escolha de vida e nada tem a ver com religião ou posição política. Aquele que escolhe uma forma de vida vegana poderá continuar cultivando seus dogmas, crenças e religião. Com relação à dependência atual da indústria, isso é fato. Muitos componentes hoje são extraídos vindos de expurgos dos abatedouros. Isso é feito por conveniência econômica, pois é muito mais barato comprar a carcaça de uma criatura morta do que gastar em investimentos para se desenvolver novos produtos. Mudanças podem ser graduais, e a indústria sempre se adapta às novas regras regulamentadoras ou a novos costumes de uma população. O veganismo é um movimento mundial e, portanto, não veio com o objetivo de destruir os dogmas judaico-cristão. O veganismo veio expandir o sentimento de respeito a todas aquelas criaturas que têm interesse em viver e podem sentir dor da mesma forma como nós. Infelizmente, esta expansão na consideração de interesses iguais conflita com alguns textos sagrados de diversos grupos religiosos. Vamos a mais um comentário idiota. No próprio livro Bestas de Carga é dito: a nossa essência, a nossa origem, ela foi feita para ser vegetariana, o que é uma óbvia e uma grandíssima mentira. E para obter as proteínas de uma maneira com uma eficácia maior e as proteínas exclusivas dos animais, nós temos uma adaptação, mas para absorver somente essas proteínas, se fôssemos retirar somente dos vegetais, nós precisaríamos ter uma estrutura diferente. A questão das proteínas: você precisa de certas proteínas, como por exemplo a vitamina B12.
Porém, para manter essa massa muscular, a pessoa pode ter uma dieta vegana, mas ele precisa de suplementos e complementos alimentares. E esses complementos alimentares, eles são de origem animal, sim. Então não é uma dieta vegana, você precisa de complementos e suplementos alimentares. Então é uma dieta falha. Após a Segunda Guerra Mundial, com a introdução pelos norte-americanos na dieta dos japoneses, eles passaram então a consumir carne vermelha. Tá? Então, a partir disso, os japoneses passaram a ter um aumento na estatura. Então, os japoneses eles sempre comeram vegetais, eles vivem muito da pesca. Felizmente, a revisão bibliográfica da filosofia vegana não se restringe aos livros comunistas mencionados ao longo do vídeo. Somos onívoros e, por definição, somos capazes de obter nutrientes de todas as fontes alimentares, inclusive dos vegetais. Os animais que precisam de carne para viver são chamados de carnívoros, pois sem carne eles simplesmente morrem, o que obviamente não é o caso humano, pois podemos ter uma vida vegana e vegetariana saudável, conforme afirmou o maior conselho regional de nutricionistas do país, além de ser uma dieta recomendada pela ONU. A vitamina B12, que nada tem a ver com proteína, é produzida por bactérias presentes no solo que são ingeridas por ruminantes, acabando em seu rúmen. Lá produzem ainda mais B12, que termina por entrar em seus órgãos, que é, então, devorado pelos humanos. Muitos outros animais, também vegetarianos, obtêm a B12 da mesma fonte, do solo. No entanto, com a civilização moderna, passamos a receber em casa alimentos limpos sem os micro-organismos maléficos e os benéficos. Essa mudança cultural na forma de ingerir alimentos não prejudicou somente a obtenção de B12. Todos que optam por uma vida confortável na civilização moderna é suplementado, por lei, com diversos outros nutrientes, como o iodo no sal e o ferro e o ácido fólico em todas as farinhas. O caso da B12 seria apenas mais um na lista e seria o mais simples, já que o nosso corpo precisa de apenas 1/1000º de grama por dia. Portanto, achar que o veganismo é inadequado por causa da suplementação da B12 é o mesmo que achar que viver em sociedade é errado porque temos que ser suplementados com ferro e iodo pelo governo. Agora sim, as proteínas. As proteínas são cadeias de aminoácidos. Não importa a origem destes aminoácidos, eles são sempre os mesmos. Alguns destes aminoácidos são chamados não essenciais, pois nosso corpo sintetiza, e outros aminoácidos são chamados de essenciais, pois só são obtidos por meio da alimentação. A proteína animal ingerida e quebrada em nosso organismo nos oferece todos os aminoácidos essenciais e em quantidades ideais para sintetizarmos nossa própria proteína. Nos vegetais, ocorre de não conseguirmos obter todos os aminoácidos em quantidades ideais a partir de um único alimento. Mas isso tem uma solução. Basta ingerirmos uma variedade de alimentos, o que não é nenhum esforço, pois até arroz e feijão, quando juntos, possuem todos os aminoácidos nas quantidades ideais. Estudos mostram que o grupo dos feijões possui inclusive muito mais aminoácidos essenciais que a própria carne. Proteína nunca foi exclusividade da carne. No caso dos atletas, praticamente todos usam suplementos. No mundo dos esportes, o nível de competitividade exige suplementação para atingir resultados além daqueles obtidos por uma alimentação saudável e balanceada. Então, podemos concluir que a alimentação com carne não é ideal para o ser humano, pois os atletas que comem carne usam suplementos? Obviamente que não. Atletas veganos também usam suplementos, porém de origem completamente vegetal. Para nós, simples mortais, uma dieta contendo todos os aminoácidos em quantidades adequadas é suficiente para fornecer ao corpo meios de sintetizar sua própria proteína, sem auxílio de qualquer suplemento. Quanto ao estudo apresentado sobre o efeito da carne vermelha na estatura dos japoneses e sua relação com o aumento da qualidade de vida, trata-se de um argumento desconexo e xenofóbico. Um povo ser baixo é simplesmente uma característica genética, como qualquer outra, como a cor da pele, dos olhos, do cabelo. Nenhum povo necessita ser alto, como os europeus, para almejarem maior qualidade de vida. Vamos a mais um comentário idiota. No meu meio que eu vivo, todas as pessoas que adotaram uma causa vegana, elas apresentam alguma falha na sua educação relacionada à sua família. Todas as pessoas vegetarianas que eu conheço têm algum problema familiar da sua infância e pré-adolescência.
principalmente com relação a divórcio. Tinha uma ausência grande de pai e mãe. Tudo aquilo que as pessoas fazem para chamar a atenção de uma forma diferenciada é uma carência familiar que já faz parte de um processo de destruição. Colocaram na cabeça dela que lutar pela salvação de cachorros, você vai salvar o planeta. Quando a pessoa ela compreende bem o movimento que eu estou colocando aqui, ela entende as suas raízes malignas e as suas raízes destruidoras, e mesmo assim ela abraça essa causa e a propaga, essa pessoa obviamente é um canalha. A questão espiritual, vamos abordar um pouco a questão espiritual agora no final do vídeo, que seria o quê? O homem é aquilo que é mais importante dentro de toda a criação. O mundo, a natureza, os animais foram colocados sob o jugo do homem. O animal tem o que comer, o que beber, e onde ele defecar, ele está sobrevivendo, acabou. Ele não tem noção de espaço, ele não tem noção de liberdade. Animais, eles não possuem um raciocínio, eles não raciocinam. Eles não fazem certas diferenciações que nós fazemos. E animais não têm alma. Se você quer ser um cristão, você precisa entender o tipo de inimigo que você está enfrentando. E Deus, quando ele veio à Terra, ele morreu pelos seres humanos. Então isso deixa claro e óbvio que nós somos mais importantes do que qualquer outra coisa. Atacar uma pessoa, em vez de seus argumentos, é um erro básico em embates sobre qualquer tema. O estereótipo de que veganos são pessoas excêntricas, problemáticas, hippies ou coisa do gênero é mais um preconceito, além de não haver nestas características nada que possa desmerecer um argumento, qualquer que seja. No século XIII, Tomás de Aquino, considerado santo pela Igreja Católica, teve grande influência nos pensamentos que ainda vigoram no seio da comunidade cristã. Ele associava a racionalidade à capacidade de possuir alma e considerava animais como seres estúpidos. O grande filósofo Descartes trouxe a ideia de que animais eram meros autômatos, que apenas reagiam inconscientemente aos estímulos da dor, assim como um relógio que range quando suas engrenagens são danificadas. Descartes dissecava animais vivos e fazia disso um show, afirmando serem os animais inconscientes por eles não terem, no seu entender, uma linguagem articulada. Essa crença enganou os humanos, especialmente os que disseminaram a baboseira inventada por Descartes sobre a inexistência da mente nos animais. Todas essas crenças que a religião cristã cultiva atualmente não derivam de uma fonte divina, mas de mentes bastante terrenas com seus próprios interesses escusos. Como poderia a razão ser a característica-chave para nos diferenciar dos animais, quando muitos da nossa própria espécie não a possuem? Os veganos não amam animais, pois o simples respeito não exige amor. Veganos não lutam pela igualdade entre humanos e não humanos, pois são ambos diferentes em diversos aspectos. Porém, animais humanos e não humanos são iguais na capacidade de sentir dor e buscar prazer, e neste aspecto seus interesses precisam ser respeitados. As opiniões de Tomás de Aquino e Descartes já estão há séculos atrasadas e em completo desacordo com a opinião dos maiores nomes da neurociência mundial, que reconheceram a consciência animal na Declaração de Cambridge. Mas, como sabemos, fé e razão raramente dão as mãos. Talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os direitos que jamais poderiam ter-lhe sido negados, a não ser pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é razão para que um ser humano seja irremediavelmente abandonado aos caprichos de um torturador. É possível que um dia se reconheça que o número de pernas, a velocidade da pele ou a terminação do osso sacro são razões igualmente insuficientes para abandonar um ser senciente ao mesmo destino. O que mais poderia traçar a linha intransponível? A faculdade da razão? Ou, talvez, a capacidade da linguagem? Mas um cavalo ou um cão adultos são incomparavelmente mais racionais e comunicativos do que um bebê de um dia, de uma semana, ou até mesmo de um mês. Supondo, porém, que as coisas não fossem assim, que importância teria tal fato? A questão não é, eles são capazes de raciocinar? Nem são capazes de falar? Mas sim, eles são capazes de sofrer? Se um ser sofre, não pode existir justificativa moral para alguém se recusar a levar esse sofrimento em consideração. Não importa a natureza do ser, o princípio de igualdade requer que seu sofrimento seja considerado igual ao sofrimento semelhante de qualquer outro ser. Jeremy Bentham. Obrigado por assistir. Se você gostou, se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Você viu algum comentário idiota sobre veganismo? Tire um print screen ou mande o link. Talvez ele esteja na próxima apresentação.